Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o resultado do quarto TRI 2022 da CPFL Energia, um vídeo bastante pedido aqui pelos inscritos do canal. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal cresce dia por dia e no canal vamos comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa, também notícias do mercado financeiro e assim como acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio e longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, antes de partirmos para os resultados, é que o grupo do WhatsApp está feito. Então, tem o link aí na descrição. Clica no link, leiam aqui as regras atentamente. E aqui no grupo eu vou estar compartilhando aqui quando eu soltar novos vídeos do canal e também notícias do mercado para que vocês fiquem atualizados no momento que saem as notícias. Então, primeiro ponto. O primeiro ponto que você deve olhar é basicamente onde a empresa ela atua. Então a empresa ela atua nos três segmentos: segmento de geração, transmissão, distribuição e comercialização e serviços, ou seja, 4 segmentos, e ela está presente aí em 11 estados de todas as regiões aqui do nosso país, majoritariamente aqui no estado do Rio Grande do Sul e no estado de São Paulo. E a quantidade de clientes que a empresa possui no perfil aqui, ou seja, no segmento de transmissão, dentro do estado do Rio Grande do Sul e também de São Paulo. Então, se você é do estado de São Paulo ou do estado do Rio Grande do Sul, comenta aqui e fale se a empresa ela tem um bom serviço, se ela presta um bom serviço e se ela realmente é uma empresa de ótima qualidade num segmento de distribuição. Outro ponto que a gente vai observar é os seus resultados e alguns destaques aqui, onde a empresa ela teve lucros aqui recordes. Então, o lucro aqui no quarto TRI atingiu os patamares de 1,3 bilhão de reais, foi um crescimento de 3,3% em comparação ao quarto TRI de 2021. A EBITDA da empresa atingiu os patamares de 3,8 bilhões no quarto TRI de 2022, que foi um crescimento incrível de quase 50% em relação ao quarto TRI de 2021. Porém, o que interessa mesmo é no acumulado, e olha o resultado no acumulado como é muito interessante. Basicamente um crescimento de 34% em relação ao ano de 2021, atingindo os patamares aqui da EBITDA de 12,2 bilhões de reais. E o lucro líquido aqui no ano de 2022 foi de 5,2 bilhões de reais. Se compararmos com o ano de 2021, foi um crescimento de 7,5%. Então esse crescimento aqui também é um crescimento que a gente vai utilizar para as nossas projeções para o ano de 2023. Crescimento aqui, investimento. Na verdade, investir aqui 1,6 bilhão de reais no quarto de 2022 e foi um crescimento aqui em relação a 2021 de 16,6%. Se a gente pegar o quanto a empresa investiu no ano de 2022, totalizou aqui 5,8 bilhões de reais de investimento, um crescimento de 45,2% em relação a 2021. E a dívida cresceu para o 23,7 bilhões de reais, e a gente vai observar isso. No entanto, a alavancagem da empresa, ela baixou a sua dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, sobre o seu fluxo de caixa, é de 1,88 vezes, ou seja, muito confortável a empresa para honrar suas dívidas. E aqui, dividendos, basicamente 50% de payout dos lucros distribuídos, então 50% aqui dos lucros são distribuídos para os seus sócios e basicamente aqui esse payout é o payout mínimo adotado pela empresa. Então no mínimo a empresa deve distribuir 50% desses lucros. E aí o que a gente vai observar nesse informe, e mais importante, é a separação aqui por segmento das receitas, tanto de distribuição e geração, e aí você percebe que são as maiores receitas da empresa, quase 7 bilhões em distribuição e geração 4,2 bilhões de reais. Realmente as receitas aqui muito forte, tanto no segmento de distribuição quanto de geração, e salvo engano é a quarta maior geradora de energia do país. E aqui novo segmento que a empresa vem investindo, que é o segmento de transmissão, que lucrou aqui quase 1 bilhão de reais, ou melhor, teve suas receitas de quase 1 bilhão de reais. E aí, totalizando aqui uma EBITDA consolidada de 12,2 bilhões de reais e lucro líquido consolidado de 5,2 bilhões de reais. Se compararmos com o 2021, que foi de 4,8 bilhões de reais, foi um crescimento de 7,5%. Outro ponto que a gente vai observar é que o investimento realmente foi muito forte, 5,7 bilhões, e em 2021 foi de apenas 3,9 bilhões, foi um crescimento aqui de 43,6%. Então a empresa ela investe bastante e nesse investimento fazendo com que hajam bons resultados no médio a longo prazo. E aqui a gente vai observar que no quarto TRI a empresa ela lucrou 1,8 bilhões em distribuição e geração 1,7 bilhões. E aí vem a parte menor da empresa, que é a transmissão, que lucrou 249 milhões de reais e serviços e outros 8 milhões de reais. Lembrando que isso aqui são as receitas no quarto TRI 2022. E aí o que a gente observa é que as receitas então chegaram aos patamares de 3,8 bilhões de reais,
E se compararmos com as receitas do quarto tri de 2021, foi um crescimento de quase 50%, ou seja, aumentou suas receitas aqui em 1,2 bilhões. Então lembrando que isso aqui não é lucro e sim receita. E aí o lucro da empresa no quarto tri foi um pouco acima de 1 bilhão de reais no quarto tri de 2022. E aqui os principais pontos de crescimento nessas receitas foi na distribuição, um incremento aqui de 50 milhões, justamente por reajustes aqui na tarifária através do IPCA. E na geração, quase 1 bilhão aqui de reais de incremento nas suas receitas, mas basicamente aqui, na sua totalidade, 771 milhões é referente ao efeito Enecan, que é a empresa agora, ela atingiu aqui a posição de sócio majoritário dentro da empresa com mais de 50% das suas ações. E aí vai ser bastante interessante, vai agregar bastante a empresa no ano 2023, onde vai incrementar aqui, então, nas receitas da CPFL. Realmente, a empresa ela busca crescimento e busca um crescimento muito forte. E aqui nos resultados então de 2022, a gente vai observar a seu forte fluxo de caixa, ou seja, a sua EBITDA atingiu aqui 12,2 bilhões de reais, que foi um crescimento de 33,9%, um crescimento aqui em reais de 3,1 bilhões de reais. Realmente muito robusto o seu crescimento e muito forte. Então, distribuição aqui cresceu 20,5% do quarto trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 2022. Em geração cresceu 28,5%. Em transmissão praticamente não tinha nada, uma receita apenas de 8 milhões de reais e agora lucrou quase 1 bilhão de reais. Teve de receitas. E com os serviços e outros, um crescimento aqui de 1,4%. Realmente a empresa ela vem crescendo em todos os segmentos e, além disso, vai investir bastante aqui no segmento de transmissão. E geração poderá ficar entre as top 3 de geração de energia, sendo que em distribuição já é uma das maiores do país. Então, uma empresa aqui centenária que ainda busca crescimento ano após ano. Se a gente observar aqui o lucro líquido da empresa, a gente observa que fecha então o ano com 5,2 bilhões de reais. E se a gente comparar com o quarto tri de 2021, ou seja, fechou o ano ali de 2021 com 4,8 bilhões de reais. E aí, de EBITDA, a gente observa que foi um crescimento de 33,9%, ou seja, 3,1 bilhões de reais. E aqui no resultado financeiro muito negativo de 2,1 bilhões de reais, ou seja, uma queda bastante forte aí nos seus resultados, porém nada preocupante, fazendo então a empresa ter lucros recordes no ano 2022. Outro ponto interessante é a amortização da sua dívida de 280 milhões de reais, ou seja, um aumento aqui de 16%, e a gente vai observar que a sua dívida está bastante controlada. E justamente aqui a alavancagem, onde a empresa investiu bastante no ano 2022, isso fez com que suas dívidas, que era de 22,8 bilhões de reais, então caiu para 22 bi, e aí cresceu novamente para 23,5 bilhões de reais. E aí, Joab, a dívida então ela vem aumentando. Isso não é preocupante? Não, porque o crescimento dos lucros e da receita, ou seja, do fluxo de caixa da empresa, ela vem crescendo muito mais forte do que as suas dívidas. E isso faz com que então o indicador dívida líquida ajustada sobre EBITDA ajustada venha caindo ano após ano. Então, se a gente observar que desde 2021 até o final de 2022, saiu de 2,1 vezes a sua dívida líquida ajustada sobre EBITDA para 1,88 vezes. Isso significa, na prática, que em até um ano e alguns meses, a empresa consegue honrar toda a sua dívida. Outro ponto interessante que a gente vai observar, payout mínimo aqui de 50%, e será estabelecido então para a distribuição dos dividendos. Isso fez com que distribuísse R$ 2,10 por ação, uma distribuição então total aqui de 2,4 bilhões de reais para os seus acionistas. E aí, nas nossas projeções, iremos utilizar então esse payout mínimo de 50% e também um crescimento aqui dos lucros de 7,5%, que é um crescimento real aqui da empresa no ano 2022 em relação a 2021. E aqui é a questão do endividamento, a empresa ela consegue lucrar acima de 5 bi e tem um caixa de 4,6 bi, então esse caixa já honra muito bem as dívidas para 2023, então sem nenhum receio, formando então um lucro líquido aqui de 5 bilhões, então 2024 também tranquilamente, dívida aqui para 2025 de apenas 2,6 bilhões de reais e a dívida aqui para o médio a longo prazo muito tranquila, muito satisfatória aqui em relação ao forte fluxo de caixa que a empresa ela consegue gerar acima de 12 bilhões de reais. Então, sem nenhum receio e com essas dívidas controladas, pode até fazer com que a empresa reporte aí e distribua
distribua 70% dos seus lucros, ou seja, um payout de 70%. Se isso não ocorrer em 2023 e nem em 2024, provavelmente ela irá fazer isso em 2025 e quem sabe com até uma distribuição dos seus lucros de 100%, ou seja, um payout de 100% em 2025. Então quem visa uma empresa boa, lucrativa, que paga bom dividendo no médio e longo prazo, essa é uma empresa muito interessante. E aqui a gente vai observar que o plano de investimento da empresa é muito robusto. Então, de 2023 até 2027, a empresa busca investir 25 bilhões de reais. Onde vai estar esses 25 bilhões de reais? 3,1 bilhões de reais vai estar no segmento de transmissão e o 1,2 bilhões em geração e a maioria deles em 20,5 bilhão na distribuição, que é o seu forte e sua maior receita. Então, realmente, a empresa ela vai ter boa receita no segmento de transmissão e também vai ser uma das maiores aqui geradoras de energia do país, além de ser uma das líderes no segmento de distribuição. Realmente, a empresa vai buscar crescimento no médio a longo prazo. E aí outro ponto interessante, que eles desenvolveram então essa plataforma, então a fintech aqui do grupo, a Lesta, onde ela tem uma funcionalidade 100% digital, onde ela renegociar dívidas, fazendo então com que seus negativados aqui em relação à empresa possam quitar suas dívidas, renegociar suas dívidas e fazer com que a empresa então tenha uma diminuição na inadimplência dentro da empresa, no segmento de distribuição principalmente. E o que a gente viu é que realmente isso vem acontecendo e o índice de inadimplência vem caindo. Então já foi implementado aqui em abril de 2021, que foi o início das operações na Piratininga, e depois em agosto de 2022 eles começaram a implementar em Santa Cruz, e em dezembro de 2022 na região ali paulista. Então realmente a empresa ela vem se tornando mais eficiente e também menos burocrática em relação a facilitar ali a vida do cliente para pagar e honrar suas dívidas. E aqui nas projeções, a gente observa então que nessas cotações, com o LPA aqui crescendo 7,5%, perdão, vamos ter aqui então preço sobre seus lucros de 6 vezes. Então realmente a empresa está muito interessante nesses preços. Então o preço hoje de R$ 29,35, referente aos seus lucros, representa 6 vezes, ou seja, em até 6 anos e alguns meses, você consegue obter todo o retorno de investimento na empresa. E isso vai fazer com que a empresa distribua 50% dos seus lucros no mínimo. Isso refere a um dividendo de R$ 2,43. Em relação às cotações atuais, você vai estar aqui adquirindo no mínimo 8,3% de dividendo yield. Então realmente a empresa nesse momento ela fica muito interessante e muito bem avaliada. Se a gente for olhar alguns indicadores aqui da empresa, no Investidor 10, você vai perceber que no ano, nos últimos 12 meses, ela pagou 11% de dividendo yield, está com PL de 6,6 vezes e um preço sobre o seu valor patrimonial de 2 vezes. Realmente um pouco elevado, mas se você observar, na média o mercado esteve disposto a pagar 16 vezes o preço sobre seus lucros e agora você está comprando papel a 6,6 vezes. Realmente o papel vem tendo suas cotações bastante impactadas e o lucro da empresa vem crescendo bastante, fazendo então essa relação diminuir. E é como se você estivesse adquirindo aqui o papel com mais de 50% de desconto frente a esses indicadores. Aqui no preço sobre o valor patrimonial, da mesma forma, você observa que o mercado esteve disposto a negociar na média 2,5 vezes o seu valor patrimonial e neste momento você adquire o papel a 2 vezes esse valor patrimonial, sendo que lá atrás, em 2016, já foi negociado até 3 vezes esse valor patrimonial. Então, nos nossos cálculos, vamos utilizar a média do que o mercado esteve disposto a negociar e também vamos considerar aqui um preço sobre seus lucros conservador de 10 vezes. Por quê? Porque no segmento de energia, no setor de energia, o mercado eles tem precificado aqui as empresas no máximo entre 10, 12 vezes aqui os seus lucros. Então vamos respeitar essa média porque gostamos de ser bastante conservadores. E aqui o que é que a gente vai observar então no valor intrínseco é que temos 27% de margem de segurança. Então o valor intrínseco aqui calculado de R$ 41,45 na fórmula de Benjamin Graham ajustada com uma taxa de desconto de 10%, preço intrínseco final, então, de R$ 37,30 em relação às cotações atuais de R$ 29,35, margem de segurança de 27%. Lembrando que na minha regra de investimento, eu só invisto em empresas para o resto da minha vida se apresentar uma margem de segurança do valor intrínseco de, no mínimo, 30%. Então, a empresa aqui fica no radar. Aqui em relação ao preço teto, ou seja, referente ao quanto eu estou disposto a pagar a uma empresa, desde que ela pague no mínimo 7,5% de dividendo. E nessas cotações de R$ 29,35, obtém então uma margem de segurança de 46%, porque para eu ganhar no mínimo 7,5%, eu devo pagar no máximo R$ 42,71. Lembrando que eu considerei aqui a média de pagamento de dividendos nos últimos 3 anos da empresa.
E, tendo isso em mente, então 46% aqui de margem de segurança, ok aqui para o preço teto, porém não está ok para o valor intrínseco, então a empresa fica no radar. Lembrando, pessoal, que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda e peço que você se inscreva no meu canal, deixe aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.